Fala, povo de Deus, povo abençoado, aqui é a Thalita Trindade do canal Diário da Thalia. Gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra que se encontra em Jeremias. Mas por que você escolheu Jeremias, Thalita? Por conta do peso do chamado. É tão gostoso, não é verdade? Quando a gente escuta, logo no começo da nossa trajetória, ou em algum momento, seja no meio do trajeto, o Senhor falando: eu te escolhi desde o ventre para uma grande obra, eu te chamei para isso, eu te chamei para aquilo, olha, estou depositando a minha unção, o meu azeite em você, para você fazer a minha vontade. É uma delícia, a gente recebe que, nossa, com o coração ardendo de alegria, Deus falou comigo, que delícia, que maravilha, que bênção, que glória. Mas aí, vamos lá aqui para a palavra, Jeremias capítulo 1. Eu vou ler já direto o versículo que vai falar, né, do Senhor falando para Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim, versículo 4. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que nascesses, te consagrei e designei como profeta às nações. Foi depois que Jeremias nasceu? Foi depois que ele já tinha os 5 anos de idade? 5 anos de idade? Foi quando? Antes que eu te formasse no ventre. Gente, vocês entendem a profundidade disso? Ou seja, nem a mãe dele sabia que estava grávida. Ela nem estava grávida ainda. Deus já tinha... Antes, já conhecia Jeremias, ele já sabia para que Jeremias ia vir ao mundo. Aí tu acha que quando o Senhor falou, olha, eu te chamei, tu acha que foi assim que Deus erra? Que tem erro nos planos de Deus e que Deus escolheu aleatoriamente, uniduniteu, escolhido foi você? Pelo amor de Deus, né? Para de achar que tu é o lírio do campo. Deus, quando ele tem um propósito, ele vai chamar, pronto, acabou. Aí fala assim, e tem gente que fala, não é uma frase bíblica, mas é uma frase que o povo gosta de falar, que escolhido não tem escolha. E quando a gente entra aqui no livro de Jeremias, eu te pergunto, teve escolha? Esse homem teve escolha? Teve não? Deus já tinha escolhido ele. Mas nós vamos ver lá pra frente, que mesmo em tanto perrengue, tanto aperto, sofrimento para lidar com uma nação xarope, uma nação pecaminosa, uma nação que só dava problema, que não é muito diferente de hoje em dia, e o Senhor o chamou para falar um monte de coisa. Mesmo assim, esse homem não conseguia viver longe de Deus, não conseguia. E você acha que a vida de Jeremias foi um mar de rosas? Você acha que ele conseguiu mesmo andar todo o percurso e achar um pote de ouro lá no final do arco-íris? Pelo amor de Deus. Aí vai estar dizendo aqui, ele vai responder para Deus: ah, Senhor, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu. Olha o que Deus falou para ele: não digas sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. Agora eu te falo, quando Deus ordena alguma coisa, a ordem dele é ordem. Ele não está pedindo, ele está ordenando. E tudo que ele ordenasse para Jeremias falar para o povo, aonde ele tivesse que ir, para aquele e para a pessoa que tivesse que falar, era problema se fosse gostar ou não. Tanto é que esse homem, no decorrer da história, foi preso um monte de vezes. O povo só zombava dele. Era só a graça do Cordeiro que Jeremias sofreu. Ai, mas você vai para a igreja e vive triste. Ai, mas você faz a obra e vive sofrendo. Pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia, porque se tu acha que servir a Deus é tranquilo, então eu não quero servir a Deus para servir desse jeito, então não sirva. Mas eu, quando aceitei o chamado, aceitei, e sabendo das consequências, sabia do que poderia vir. A gente sabe que pode vir a zombaria, a gente sabe que pode vir um peso, a gente sabe que pode vir um monte de coisa contra nós, a gente sabe, mas o desejo em fazer para Deus aquilo que Ele ordenou é muito maior. Então, por mais que às vezes está capenga lá, acredito que Jeremias, calma aí que a gente vai chegar lá na parte triste de Jeremias. Espera, olha para que Deus o chamou. Vai falar aqui: não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Porque Deus já sabia o povo que Jeremias ia ter que enfrentar, o BO que Deus estava jogando ali para Jeremias, mas sabia que Jeremias era capaz, não porque ele era capaz, mas porque o Senhor o capacitou para aquilo.
E aí nós vamos ver. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a boca de Jeremias e disse: ponho as minhas palavras na tua boca. Gente, isso é muito profundo. É muito profundo. Ou seja, tudo que Jeremias fosse abrir a boca para falar ali, a partir daquele momento, não ia ser o que Jeremias queria falar. Era o que o Todo-Poderoso, Deus dos deuses, Rei dos reis e Senhor dos senhores ia colocar na boca dele. E aí fala: ai, mas Deus foi muito duro com o povo. Pelo amor de Deus, Deus foi duro aonde? Onde? Sendo que o povo era só a graça do Cordeiro, de tanta coisa ruim. Povo ruim, duro de coração, povo ruim mesmo. E aí, não é porque Deus ele é ruim. Ruim aonde? Deus ele é bom. Deus é bom demais. Deus é bom, misericordioso, e Deus é Deus é o próprio amor. O que acontece é as nossas escolhas. Aí as escolhas que fazemos diante do nosso pecado, da nossa maldade, que nos faz agir da forma que Deus não gosta. Mas Deus é justo. E aí quando Deus vem com a justiça bradando na vida de cada um de nós, e aí vem algumas coisas que nós não gostamos, ai, porque Deus é mau. Pô, Deus não é mau não. Deus nunca foi mau. Pelo contrário, quem apresentou, como eu já gravei um vídeo aqui há uns dias atrás, hein? Que quem é mau, quem comeu a árvore lá, que o fruto proibido, que estava o conhecimento do bem e do mal, porque até aí ninguém conhecia o mal, porque Deus ele é bom e misericordioso. Mas é justo, e graças a Deus por isso. Graças a Deus. Melhor cair nas mãos do Senhor. Por mais justo que seja, por mais difícil que seja às vezes, mas é melhor cair nas mãos do Senhor do que cair na mão do mal. Vamos lá aqui. Tô crente hoje, hein? Eita, se eu falar pra vocês que eu tô só a graça do Cordeiro aqui pra poder gravar esse vídeo, mas o Senhor tá me impulsionando pra poder falar. Então vamos lá. Geralmente eu falo um pouco mais tranquilo, né? Alguém pode dizer, tá doida hoje, não é possível. Mas olha lá o próximo versículo. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações. Jeremias capítulo 1, versículo 10. E sobre os reinos. Olha onde Deus estava estabelecendo esse homem. Nações e reinos. Fácil não, hein? E aí, para fazer o quê? Para que Deus estava chamando Jeremias? Para arrancar, derrubar, destruir, demolir, e também para edificar e plantar. Aí eu te pergunto, é fácil? É gostoso viver o chamado? É bem tranquilo? Não sente nada? Quem vive o chamado de Deus na íntegra mesmo, sentindo as dores e o peso do chamado, vive de forma bem tranquila? Vive sorrindo? Me mostra algum capítulo aqui no livro de Jeremias, desse profeta, desde o dia que ele foi chamado até o último dia, quando esse homem morreu. Se teve algum momento que esse homem estava gargalhando e sorrindo de alegria, não, tá feliz demais. Nós vamos ver isso mais pra frente. E aí nós vamos ver que o Senhor o chamou para quê? Olha que chamado difícil. É bonito ouvir não temas, é bonito ouvir muita coisa, mas olha o peso do chamado de Jeremias. Ele foi chamado para falar para as nações e para reinos, ele ia o quê? Ele ia para arrancar, derrubar, destruir, demolir tudo que não presta. Mas também depois disso ele ia servir para edificar e para plantar. Ou seja, Deus, ele limpa tudo. Se precisar derrubar, derruba. Se precisar destruir, destrói tudo. Começa do zero. Mas você vê que Deus, ele nunca deixa nada morto ali. Ele sempre tem um momento para edificação e para plantação. Ou seja, o Senhor estava ali ensinando. E a gente está falando isso tudo no modo figurativo, porque isso tudo aqui é muito espiritual, né? Senão você vai pensar aqui que Jeremias ficou vivendo da agricultura o tempo todo. Porque estava plantando, derrubando. Não é disso não, gente. Estou falando no mundo espiritual mesmo. Tentar contextualizar aí as coisinhas e pôr a cabeça para pensar. Não é possível, pelo amor de Deus. Aí Jeremias capítulo 20. Nós vamos ver. Aí tem toda uma trajetória, que senão o vídeo fica muito longo. Estou tentando aqui falar bem rápido para poder dizer tudo que eu preciso dizer. Vamos lá. Vai falar que o Jeremias é preso no tronco. Meu Deus. Jeremias é preso no tronco. Olha que a gente estava lá no capítulo 1, hein? Falando, não temas, onde eu te mandar, você irá, não diga que é o menino, te amo. Ei, vamos lá. Aí nós vamos ver aqui, Jeremias falando, Senhor, tu me persuadiste, no capítulo 20, versículo 7, e eu fui persuadido. Ou seja, ele está dizendo para Deus, Deus, o Senhor me persuadiu e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Por quê? Porque no fundo, é como se ele estivesse falando, o Senhor deu um jeitinho para me envolver nesse chamado, e eu não tive nem chance de dizer que não queria.
tive nem muita chance. E quando eu pensei, o Senhor falou, não, onde eu te mandar você vai, porque eu vou colocar as minhas palavras na boca. Porque aqui, Jeremias já estava aqui, ó, não aqui com Deus, mas aqui com o povo, aqui que ele não estava aguentando mais, as nações dos reinos que Deus mandou ele falar, ele já não estava aguentando mais aquele povo. E aí, nós vamos ver que ele vai falar, foste mais forte do que eu e prevaleceste, mas eu sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim. Aí eu te pergunto, tem como esse homem ficar sorrindo com o peso do chamado, se tudo que ele fala serve de ridicularização e de zombaria para os outros, até aqueles que às vezes estão mais perto? Imagine quem dirá para o povo do mundo que não conhece e que ele está falando aí do amor do Senhor e sendo zombado, porque ele está falando algo que Deus está ali avisando pela boca dele. Aí tinha um monte de profeta no templo lá também. Mas o Senhor usava muito a vida de Jeremias. E às vezes um povo lá ficava falando um monte de coisa e Jeremias falou, não é isso não, Deus está falando... Olha, Deus sempre ali. Gente, ser profeta não é brincadeira. Tudo que Deus coloca na nossa mão tem um peso muito grande. Não é um peso difícil de carregar. Não, é uma cruz que dá para carregar. Só que assim, tem que ter estrutura. E para ter estrutura, você passa por muitos perrengues para ter estrutura para carregar o chamado que Deus confiou em você. Não dá para eu ter um chamado que Deus confiou a mim tomando suco e açaí. Não dá, gente, não tem como. Como que eu vou criar força? Como que eu vou criar força? Mas no meio dessa caminhada, desde o dia que Deus me chamou, calúnia, insulto, gritos, brigas, o que mais? Humilhação, ter que se calar, ter que engolir, ter que isso, Gente, desde o dia que conheci a Cristo até hoje, você acha que a vida foi o que? Um morango, como diz o ditadinho por aí? Não é não, a vida é difícil. A vida com o Senhor não é um mar de rosas, mas com Ele no barco tudo fica melhor, tudo fica mais leve. Mas dizer que é tranquilo não é. Existe um peso de um chamado para quem aceita. Deus, ele tem compromisso com aquele que quer. Deus às vezes entrega o chamado, mas a pessoa pode falar que não quer. E aí Deus fala, olha, eu tô te entregando isso, tô contando com você para fazer isso. Se a pessoa não quer, Deus também não vai ficar obrigando. Mas quando ele vê um coração que tá com vontade de fazer, não, ele vai fazer, ela vai fazer, aí aceita que dói menos. Nós vamos ver aqui mais pra frente. Pois sempre que falo, grito e clamo, violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Gente, esse homem era insultado o dia inteiro por conta de levar a palavra de Deus. Foi tranquilo o chamado de Jeremias? Me fala. Foi tranquilo? Esse homem não pagou preço? Não passou nada? Gente, pelo amor do Senhor, se ele disser, olha o que Jeremias fala, se eu disser, não farei mais menção dele, ou seja, de Deus, e não falarei mais em seu nome, no seu nome, então meu coração arde como fogo, pressionando os meus ossos, eu estou exausto de contê-lo e não tenho mais força. Você vê o limite de um ser humano aqui. E eu falo do limite por quê? Porque em alguns dias da minha vida eu também já cheguei em vários limites. Tanto que eu cheguei em vários limites que eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou largar tudo. Quem aqui que nunca teve essa sensação de querer largar tudo? Só que na hora de largar tudo você pensa, mas eu amo tanto a Deus, se o Senhor fez tanto por mim. E você começa, e aquele amor começa a invadir de uma forma tão grande que aí você fala, não, pera ali. Vou agora me levantar e vou dar continuidade àquilo que não vai me parar. O medo não vai me parar, as pessoas não vão me parar, os insultos não vão me parar, os xingamentos não vão me parar, as afrontas não vão me parar, os disse-me-disse não vai me parar, cara feia não vai me parar, gente de mau humor não vai me parar, gente tóxica não vai me parar. Entende? E ninguém para, porque por mais que eles tentem parar, dentro do coração de Jeremias ardia já o amor por Deus. O amor pela palavra, o amor por ouvir a voz daquele que o chamou. E aí nós vamos ver o próximo versículo. Pois ouço a difamação de muitos, terror por todos os lados. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Vocês veem a gravidade disso? Vocês veem? Foi um chamado lindo lá no primeiro capítulo, mas olha no capítulo 20 como esse homem está, angustiado, triste.
oprimido, deprimido, ansioso, agoniado por conta de um peso de um chamado. Mas ele também não sabia viver sem esse chamado. Quem que explica isso? Me fala, como é que dá para explicar? Não tem como explicar. E aí vai falar que ele vive ouvindo, olha o que ele ouve. Terror por todos os lados. Esse homem, tipo, é como se o pessoal estivesse ali gritando: você só abre a boca para dar terror para todos os lados. Você só abre a boca para falar de destruição. Por quê? O povo gosta de ouvir Deus falando o quê? Olha, você tá no pecado, mas você não precisa se consertar não. Continua como está. Porque as pessoas querem ouvir só isso, mas não querem ouvir a palavra do Senhor na sua íntegra. E nem sempre vai ser algo que a gente quer ouvir. Porque o Senhor não fala o que queremos ouvir, Deus fala aquilo que precisamos naquele momento para nos confrontar, nos consertar e nos fazer mais crentes. E crentes que eu falo é de crer. Quem é crente é porque crê. Não estou falando de crente, não, religião. Estou falando de crente, de pessoas que creem. E aí nós vamos ver aqui também. Mas, e aí ele vai falar: todos os meus amigos. Ele não está falando de inimigo não, está falando de amigo. Ou seja, Jeremias já tinha uma vida muito solitária. Ele já tinha uma vida muito solitária. Ele até preferia se afastar, porque não dava para explicar o chamado dele. E muitas pessoas não entendiam, porque todos os amigos estavam o quê? Esperando que ele tropeçasse. Só esperando. Você entende a gravidade disso? Um homem que já está ali, só pela graça de Deus, com a cabeça já no limite dele. Aí ele ainda tem que ver todos os amigos esperando a queda dele. É muito complicado. E aí nós vamos ver também que ele vai dizer no próximo versículo: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. E aí ele vai nos dizer: serão grandemente envergonhados por seu insucesso. Desonra eterna que jamais será esquecida. Deu para perceber que nesse texto Jeremias ele tem vários picos de emoção? O primeiro pico é ele dizer: Senhor, eu acho que de alguma forma o Senhor me enganou, ou que eu fui persuadido, não sei. Ele quis dizer isso, não que ele se sentiu enganado, mas talvez ele se sentiu ali forçado, não sei o que passou na cabeça de Jeremias. Mas você consegue perceber que ele teve muitas oscilações em um capítulo só. E aí depois nós vamos ver que ele se sentiu ridicularizado. Depois ele falou que ele não conseguia viver sem esse chamado, sem falar do amor do Senhor, mesmo que ele fosse ridicularizado. E aí depois nós vamos ver ele dizendo que todos os amigos dele esperavam que ele tropeçasse e que reclamavam dele em todo o tempo. E aí em seguida, ele já do nada, do Neida, né, como dizem, ele fala: mas o Senhor está comigo como uma forte, um poderoso guerreiro. E aí ele vai falar tudo isso. E aí nós vamos ver no versículo 12 que vai dizer assim: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração. Permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa em ti. Nesse momento ele traz Deus como... ele pede para Deus agir com justiça, porque ele já não está aguentando muita coisa. Então ele vai pedir esse recurso para o Senhor. E aí em seguida ele vai falar: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou da mão dos malfeitores da vida do pobre. Aí eu te pergunto, como que um homem que está preso, aí teve todos esses sentimentos, tudo no momento só, e aí em seguida ele vai falar: cantai ao Senhor. Só que depois que ele fala cantai ao Senhor, olha o que Jeremias diz: maldito seja o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que deu a notícia ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando muito com isso. E seja esse homem também como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, e ouça ele gritos pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Porque ele não me matou no ventre... Aí ele vai fazer uma pergunta: por que ele não me matou no ventre materno? Assim o ventre da minha mãe teria sido minha sepultura, e ela não teria ficado grávida para sempre. Por que eu saí do ventre materno? Outra pergunta. Foi só para ter problema e tristeza, para que os meus dias terminem em vergonha? Ou seja, aquele que teve o chamado lá no começo tão bonito: ó Jeremias, eu te chamei, te escolhi. Jeremias,
Não temas, porque o que eu colocar na sua boca, você vai falar. E ele, Senhor, eu tenho medo, eu sou só uma criança. Aí eu te pergunto, nesse capítulo aqui, nós vemos Jeremias, um Jeremias depressivo, mas um Jeremias que está com raiva, mas um Jeremias que está bravo, um Jeremias que está triste, um Jeremias que consegue glorificar o Senhor, um Jeremias que consegue orar pedindo a justiça de Deus, e um Jeremias que está indignado. Tudo em um capítulo só, enquanto ele está preso. Aí eu te pergunto, o chamado de Deus é fácil? Não é fácil. Tanto é que se fosse, nós vemos no tempo de Noé. Noé foi chamado para algo que não foi fácil. E esse homem ele foi zombado de tudo que Deus falava para ele fazer. Tudo. As pessoas zombavam daquele homem. Tanto é que só ele e sua família conseguiram ser salvos. E tudo foi destruído. Ah, mas você está falando do Velho Testamento. Então vamos para o Novo. Deus enviou Jesus para a terra. Qual que foi o chamado de Jesus? Morrer e padecer morte de cruz. De cruz. Ele abdicou do seu trono para vir para a terra, para sofrer morte de cruz. Aí eu te pergunto de novo, viver o chamado que Deus tem, é achar um pote de ouro lá no final do arco-íris, é uma vida de zigue-zague, é inconstante, é uma vida difícil, mas como Jeremias diz, não tem como eu largar esse chamado, não tem como, por mais sofrido. E eu te convido a ler o livro de Jeremias e te perguntar, se você achar uma parte que esse homem está rindo e feliz por conta de viver todo esse chamado, eu te convido a me falar, a escrever aí embaixo dos comentários. Porque nós vamos ver que Jeremias tem um apelido de profeta chorão, de tanto que esse homem chorava, de tanto que sofria, porque desse peso do chamado. Então, o escolhido muitas vezes não tem escolha, porque lá atrás, Deus não perguntou para ele se ele queria o chamado. Deus simplesmente falou, eu te escolhi antes mesmo de te formar no ventre da tua mãe. Essa mulher nem grávida estava, e Deus já tinha escolhido a vida de Jeremias. Então, muitas das vezes, a gente fala assim, eu não quero. Não querer é uma coisa, mas a partir do momento que você aceita mesmo esse chamado e vai para frente, não é simples como parece. E não é tão alegre. Não é tão alegre, não. É pesaroso, é difícil. A diferença é que com Jesus no barco, a gente caminha. E nós conseguimos enxergar aqui na vida de Jeremias, que enquanto ele estava preso, esse homem sentiu um turbilhão de emoções. Mas nada disso conseguia afastar ele desse chamado. Jeremias, ele viveu muito tempo solitário. Ele preferia viver solitário porque ele não suportava tanta tristeza. Ele não suportava o peso de tudo aquilo que ele não escolheu. Mas o Senhor sabia que ele era o capacitado para poder cumprir aquilo. Por quê? Porque tudo que Deus faz é para o reino dele. Tudo que Deus faz é para quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu não nasci para poder fazer as minhas vontades, para me agradar, para ficar o dia inteiro no Hopi Hari, que é um lugar que eu gosto. Mas eu nasci para viver aquilo que Deus quer. As oportunidades que Ele dá, amém. Mas eu nasci para viver aquilo que Ele quer. E tudo para quê? Para a glória de Deus. Tudo que façais para a glória de Deus. Então, Jeremias, ele teve família, mas por parte assim de pai, que eu esqueci o nome, que era, acho que Ilquias, é isso mesmo. O nome do pai dele que era Ilquias e tal. Mas assim, se você for ver, Jeremias não teve uma vida, ele não casou, Jeremias não teve filhos, ou seja, imagine, uma vida bastante solitária, porque ele não constituiu uma família, ele viveu para Deus. Então, se você hoje está vivendo talvez um peso do chamado, está cansado, eu te convido a ler o livro de Jeremias, entender que o Senhor também compreende essas oscilações e que o peso do chamado não é brincadeira, ele é pesado mesmo. E para você não pensar, não, mas eu devo estar fazendo alguma coisa de errado, não é. É aquilo que o Senhor tem nos chamado. Isso, mas eu não quero fazer. É uma escolha sua, mas como Jeremias aqui, ele também muitas vezes não queria. Mas aquilo ardia no peito dele, ardia no coração dele. Tem coisas que não dá para explicar, só dá para viver. Então é isso, viva o seu chamado, aceita que dói menos e bola pra frente. Lê o livro de Jeremias que vocês vão gostar muito desse livro. É um livro muito triste, cheio de prisões, de cativeiros, porque a vida de Jeremias ela era simbolizada nisso. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que simbolizasse ao redor, né, daquela nação. Eles precisavam ver, né, tudo isso. Mas é isso, gente. Essa é a palavra de hoje. Não desista do seu chamado, por mais que doa, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Ou até essa semana, tá bom? Porque a semana tá bem corrida.
E eu não sei se consigo gravar outro vídeo essa semana, mas se eu conseguir, estarei postando aqui. Fiquem com Deus.